فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em primeiro lugar, é de expressar louvores e gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos concedeu esta oportunidade de cá presente estarmos com o objetivo de adorar simplesmente a Allah subhanahu wa ta'ala. Não deixando à parte que as saudações da nossa parte e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sejam derramados a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não só a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a saudação da nossa parte seja extensiva para os seus companheiros, suas esposas, e em suma a todos aqueles que vierem a abraçar esta nobre causa do Islã até ao último homem. Inshallah, em curto tempo falarei aqui das dificuldades que o transgressor irá enfrentar no dia da Qiyamah. As dificuldades que um transgressor irá enfrentar no dia da Qiyamah. Pois, alhamdulillah, a gente vive aqui no dunya sem que a gente pondere da realidade ou então da finalidade das ações que a gente pratica aqui no dunya. Nós estamos aqui no dunya, alhamdulillah, a gente consegue viver, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos oportunidade, mas a gente não sabe fazer o bom uso desta vida que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Allah subhanahu wa ta'ala, falando sobre as dificuldades que um transgressor irá enfrentar no dia da Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo que eu acabei de recitar, que no dia da Qiyamah, prezados irmãos, será um dia em que as pessoas, em que cada um estará preocupado com a sua realidade. Cada um estará preocupado com a sua realidade. Ninguém estará preocupado com a realidade de outra pessoa. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, que neste dia, no dia da Qiyamah, ninguém irá perguntar acerca de outra pessoa. Ninguém irá perguntar. Cada um estará preocupado consigo mesmo. E o basarunahum, mesmo que estas pessoas sejam colocadas uma diante de outra, a se olharem, a se verem, mas nenhuma delas irão perguntar, ou ninguém irá perguntar acerca de outra. E neste dia o desejo, prezados irmãos, do transgressor, daquele que viveu no dunya e passou o tempo a caluniar, a difamar as pessoas, a ser injusto para com as pessoas, a fazer tudo quanto Allah subhanahu wa ta'ala não disse ou então não deu permissão para com que ele faça. Então qual será o desejo que essa pessoa irá expressar? Allah subhanahu wa ta'ala diz yawaddul mujrim, e o transgressor neste dia, no dia do Qiyamah, ele vai desejar sacrificar a sua família, ele vai desejar sacrificar a sua família, wa sahibatihi wa bani, os seus filhos, ele vai desejar sacrificar os seus filhos. Para o que, prezados irmãos? Para com que ele salve, ou que então para que ele se alivie da dificuldade que ele estiver a passar neste dia. E ele vai desejar com que sacrificasse tudo que existe no dunya. Tudo que existe no dunya, ele vai desejar sacrificar. E tudo que existe no akhirah, ele vai desejar sacrificar, para que ele consiga ter uma escapatória. Mas
isto tudo não será suficiente para ele poder escapar do destino que Allah subhanahu wa ta'ala traçou para ele. Então, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos oportunidade e nós estamos a viver. Uma das coisas que a gente deve fazer neste mundo, quando a gente está neste dunya, uma das coisas que a gente temos que fazer é tentarmos, no mínimo, ou então tentarmos escapar da prática da maldade e a gente nos encaixar à prática de boas ações. Só assim nós teremos um bom resultado perante Allah subhanahu wa ta'ala. E não só, prezados irmãos, a gente bem sabe que depois de a gente partirmos deste dunya, a gente vai ao akhira. E o nosso chegar no akhira não será simplesmente para descansar. Não será simplesmente para descansar. Nós iremos enfrentar Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de a gente enfrentar Allah subhanahu wa ta'ala, a partir deste momento a gente será entregue o nosso destino. Alguns vão para Jannat, alguns vão para o Jahannam, alguns vão para o paraíso, alguns vão para o inferno. A partir daí cada um de nós vai começar a saborear o fruto daquilo que ele plantou no dunya. Para os que vão no Jannat, alhamdulillah, eles vão desfrutar de tudo do bem que existir no Jannat. Mas para os que vão no Jahannam, eles vão sentir a dor, vão sentir o quão doloroso é o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz que para os transgressores, cujo aqueles o seu destino for o Jahannam, então no dia do Qiyamah eles terão o inferno em sua diante. E não só, quando eles lá entrarem no inferno, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fará, ou então esses serão dados de beber uma água, cujo esta água não é do agrado de alguém, cujo esta água não é do agrado para o consumo de alguém, mas a pessoa que estiver no Jahannam, ele irá enfrentar, ele irá beber esta água. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele irá enfrentar wa min wara'ihi al-maut, ele irá enfrentar a morte, ou então a morte virá para ele. A morte, wa ya'tihi al-maut min kulli makanin. Quando ele estiver no inferno, a morte vai aparecer para ele de todos os lados. Vai aparecer para ele de todos os lados a morte. Mas ele não vai poder morrer. Ele não vai poder morrer, porque ele já teve a primeira morte, onde? No dunya, cujo lá na vida do além, ele só vai enfrentar o castigo. Ele simplesmente vai enfrentar o castigo. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. E em frente desta pessoa irá enfrentar um castigo doloroso. Esta pessoa vai enfrentar um castigo doloroso, cujo ele não espera este mesmo castigo, mas ele vai enfrentar no dia da Qiyamah. Por que, prezados irmãos? Porque esta pessoa foi tão negligente, esta pessoa foi tão transgressor, esta pessoa foi tão injusta no dunya, foi tão injusta no dunya, ele oprimia as pessoas no dunya, ele oprimia as pessoas no dunya, ele injustiçava as pessoas no dunya, achando que isto terminaria simplesmente no dunya. E Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção dizendo, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. Não julgue que Allah subhanahu wa ta'ala está desatento, não julgue que Allah subhanahu wa ta'ala não está a paro, não julgue que Allah subhanahu wa ta'ala não sabe daquilo que os injustos cometem, daquilo que os injustos praticam no dunya. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, o que Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer? Allah subhanahu wa ta'ala está simplesmente a retardar. Allah está a retardar para eles o resultado daquilo que eles estão a praticar aqui no dunya, até o dia em que os olhos estarão fixos numa única direção. No dia em que os olhos estarão fixos numa única direção, estarão presos numa única direção. Neste dia Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer provar aos injustos, vai fazer provar aos ignorantes. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer provar aqueles cujo o seu hábito no dunya era rebaixar as pessoas, aquelas pessoas cujo no dunya o seu hábito era usurpar os bens das pessoas, aquelas pessoas
cujo no dunya o seu hábito não era de colocar igualdade nas pessoas. Então Allah subhanahu wa ta'ala, para essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala está a retardar simplesmente. A gente hoje vê as pessoas a cometerem a malidade. A gente hoje vê as pessoas a cometerem a malidade. E até a gente nos questionamos, por que Allah subhanahu wa ta'ala não leva este fulano? Ele de tanta malidade que ele está a cometer aqui no dunya, mas ele está a viver muito bem. Mas, prezados irmãos, a este Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que a esta pessoa Allah subhanahu wa ta'ala está a retardar o que é dele, para naquele dia em que os olhos estarão fixos simplesmente na direção de Allah subhanahu wa ta'ala. Então este dia esta pessoa vai saborear tudo aquilo que ele fez aqui no dunya, ele vai encontrar lá e será entregue, e a partir daquele momento ele irá saborear o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele irá saborear o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E, prezados irmãos, a realidade que existe é que no inferno, prezados irmãos, todo mundo que estiver lá estará a passar dificuldade, estará a passar dificuldades. E lá o injusto, prezados irmãos, ele não terá saída. Ele não terá saída. Ele vai desejar que o castigo termine. Ele vai desejar que o castigo termine. Mas este castigo não vai terminar. Este castigo não vai terminar. Este castigo será contínuo. Este castigo vai permanecer. E ele sempre estará a enfrentar este castigo. Diariamente estará a enfrentar este castigo. E nós, alhamdulillah, nós estamos aqui no dunya. A única coisa que resta para nós é pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha guiado, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça partir neste dunya enquanto a gente está na senda reta e a gente somos cumpridor das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o fato de a gente partir neste dunya enquanto as pessoas olham para nós como se fôssemos como se a gente fosse injustos, como se a gente fosse opressor, como se a gente fosse usurpador, como se a gente fosse aquelas pessoas que não estabelecem a lei entre as pessoas, pois isto faz com que atraia a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala para conosco. Sejamos nós aqueles que a gente, no dia que a gente partir neste dunya, as pessoas estarão a lamentar por a gente partir neste dunya e farão doar a favor de nós. Nós não devemos ser tão negligente até ao ponto em que a gente nos encaixamos bastante a este hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Que o inteligente, o sapiente é aquela pessoa que contém o seu instinto e ele pratica boas ações, ele pratica ações que farão com que ele seja salvo no dia da Qiyamah. O ajiz, o incapaz, é aquele que segue sempre o seu instinto e mesmo assim ele tem esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele está sempre inclinado na prática do mal, mas ele está sempre na esperança de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar a ele. Já que sabe que Allah subhanahu wa ta'ala é o perdoador, já que sabe que Allah subhanahu wa ta'ala é o misericordioso, então ele está engajado, ele está simplesmente inclinado na prática de malidade, porque ele sabe que Allah subhanahu wa ta'ala, no dia do Qiyamah, Allah vai me perdoar. Então este é incapaz. Nós não devemos ser desses que são destacados neste hadith. Vamos ser daquele que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: o inteligente é aquele que contém o seu instinto. Ele trava o seu instinto e ele pratica ações que farão com que sejam essas ações a salvação para ele no dia da Qiyamah. E Nabi Karim alayhi salatu wassalam conta no hadith, ou fala no hadith, que é narrado por Adi ibn Hatim radiallahu ta'ala anhu. Ele diz que Rasulullah sallallahu alayhi wasallam diz que no dia da Qiyamah, no dia em que as pessoas estarão diante de Allah a prestar as contas diante de Allah subhanahu wa ta'ala, todos irão falar diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Todos irão enfrentar diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Não existirá entre ambos um tradutor. Não existirá entre a pessoa e Allah subhanahu wa ta'ala
um tradutor. E quando chegar nesta ocasião, quando chegar neste momento, o transgressor, ele vai, por causa de tanta aflição, por causa de tudo que ele estiver a ver acontecer naquele dia, ele vai olhar em sua volta, ele vai olhar em sua volta, ele vai olhar para a sua direita, ele vai olhar para a sua direita, ele não vai ver nada de bom, senão aquilo que ele antecipou das suas ações, senão aquilo que ele antecipou das suas ações. Pois se você antecipou a transgressão a Allah subhanahu wa ta'ala, se você antecipou o mal, se você antecipou a desigualdade nas pessoas, você antecipou isso a Allah subhanahu wa ta'ala, no dia do Qiyamah você vai olhar, ou então vai olhar para a sua direita, não vai ver senão aquilo que você antecipou a Allah subhanahu wa ta'ala. E a mesma pessoa vai olhar para a sua esquerda, ele vai olhar para o seu lado esquerdo, ele não vai ver senão aquilo que ele fez adiantar como as ações para Allah subhanahu wa ta'ala. E neste momento, depois dele ver que não existe nada senão as ações que eu enviei a Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai olhar em sua diante, ele vai olhar para a sua frente, ele não vai ver nada senão o fogo infernal. Ele não vai ver nada senão o fogo infernal em sua diante. A isto, prezados irmãos, nesta situação, qual será o fim desta pessoa? É entrar no Jahannam. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chama-nos a atenção dizendo: Fattakun nar, temam o fogo infernal, temam o fogo infernal. Então todos nós estamos aqui no Dunya, prezados irmãos, todos estamos aqui, ou então digo eu, todos estamos aqui no Musalla. O nosso desejo que a gente almeja é alcançar o Jannat, Será triste para nós chegarmos diante de Allah subhanahu wa ta'ala e a gente nos deparar com estas situações em que a gente vamos olhar para a nossa frente, só iremos ver o fogo infernal em nossa frente. Quando chegar a esta situação, prezados irmãos, este será será um arrependimento total. E prezados irmãos, quando a gente chegar nesta situação, quando Allah subhanahu wa ta'ala chamar-nos diante dele e Allah subhanahu wa ta'ala fizer ajuste de conta, alguns de nós diremos que, oh Allah, eu vivi no dunya, mas eu tive alguém que foi o culpado para este meu resultado. Se eu hoje não trago um resultado positivo a Allah subhanahu wa ta'ala, porque o Shaitan esteve a incomodar a mim, o Shaitan esteve a atrapalhar a mim, o Satanás esteve a me induzir as coisas que não iam do seu agrado a Allah, o Shaitan esteve sempre a incomodar a mim. Então, prezados irmãos, o Shaitan dirá: oh Allah, ma atghaytuhu, e eu não desviei esta pessoa, walakin kana fi dhalalin ba'id, mas eu encontrei esta pessoa, já estava perdida. Ele já estava numa grande perdição. Não fui eu o responsável dele ter esse resultado hoje. Por quê? Walakin kana fi dhalalin ba'id. Eu encontrei ele, já estava numa grande perdição. Ele já estava perdido. Então, aonde mais a gente vai encontrar escapatória, prezados irmãos? Nós não vamos encontrar escapatória em nenhuma parte, senão Allah subhanahu wa ta'ala, com a infinita misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E, prezados irmãos, isto, quando assim chegar a este momento, quando este momento chegar a nós, prezados irmãos, será o momento em que todos nós iremos lamentar pelo tempo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, pelo tempo que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu aqui no dunya, e a gente não fomos capazes de praticar boas ações, não fomos capazes de ser justos para com as pessoas, não fomos capazes de não espalhar a corrupção na terra, não fomos capazes de impedir a prática de maldade aqui na terra. Nós vamos nos lembrar deste momento, e quando assim a gente se lembrar, não teremos escapatória, senão o fim em que Allah subhanahu wa ta'ala traçar para nós, que é a entrada do Jahannam. Cada um de nós está aqui presente, prezados irmãos, vamos fazer dua, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que faça-nos daqueles
que serão residentes do Jannat. Faça-nos daquele que são residentes ou serão residentes do Jannat e que nos afaste daqueles que serão os residentes do fogo infernal, dos residentes do Jahannam. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a compreensão a mim e a cada um de nós que está aqui presente e que façamos destas palavras frutíferas e que sejamos nós praticantes de boas ações. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.